O abuso excessivo do álcool pode causar uma doença chamada cirrose. Como o fígado é responsável pela metabolização dessa substância, quando exposto a doses excessivas de álcool, sofre danos em seus tecidos vitais que comprometem seu funcionamento. Infelizmente, esse é um processo patológico irreversível. Danos psicológicos, morais, o alcoolismo pode causar muito mais do que isso. Outras dependências, até amorosas, por exemplo, podem ser um motivo para que uma pessoa venha a consumir álcool excessivamente. Será que só depende de nós uma recuperação? Eu acho que depende de cada pessoa, mas não necessariamente só da pessoa, né? Se isso depende de nós só, né? Eu acho que depende de nós. Em tese, se a gente não estiver disposto a se livrar disso, não vai se livrar, né? Mas eu acho que em muitos casos, quer dizer, quando a dependência é uma dependência que já atingiu um estágio aí, vamos dizer, de um comprometimento considerável, eu acho que usualmente se busca ajuda, né? Porque se livrar da dependência passa por qual caminho? Passa pelo caminho de você poder preencher o seu mundo interno com outras coisas, sem ser aquele sujeito, aquele objeto, aquele animal que seja, né? A gente vê pessoas entrarem em depressão profunda quando perdem um animal de estimação. Quer dizer, é claro que deve-se ficar triste, né? Agora, entrar numa depressão patológica é diferente, né? Quer dizer, então isso acontece quando? Quando aquele animalzinho, por exemplo, era a única fonte de prazer que eu tinha, né? Quer dizer, então, o poder se livrar um pouco da dependência amorosa em relação a qualquer objeto amado, eu acho que passa por um caminho que é de preencher o mundo interno com outras fontes de satisfação, né? E isso nem sempre é um processo que a pessoa consegue fazer sozinha, né? Quer dizer, depende dela, em tese depende dela, mas às vezes não só dela, quer dizer, de uma ajuda externa, talvez. O único causador da minha própria situação fui eu. Então eu não posso transferir para ninguém aquilo que ninguém fez. As pessoas quiseram me ajudar para evitar de acontecer o que aconteceu, só que chegou um determinado momento que as pessoas viram que não estava conseguindo o resultado que podia e estava criando problema para as pessoas. Então a partir daí cada um foi cuidando da sua vida e agora você arque com as consequências do que você está fazendo. E foi o que realmente eu tive que pagar o preço. E não é fácil. Mas felizmente o AA me restaurou a condição de hoje ter essa facilidade de ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse. Graças ao Alcoólicos Anônimos eu tenho conquistado trabalho, tenho conquistado um lar, uma família, porque minha família me tratava como bêbado, aí descobriram que eu tinha uma doença, me tratam melhor, me tratam de uma maneira sabendo que eu preciso estar dentro de uma sala diariamente e que com isso eu consigo também conquistar o respeito da minha família. Essa é a parte mais importante para mim, né? Conquistar o respeito da família e da sociedade. Então isso faz com que a minha doença esteja, vamos dizer assim, parada temporariamente enquanto eu estiver dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, né? Seguindo toda a programação, seguindo os depoimentos dos outros companheiros, o que os outros companheiros aqui me ensinam, como é que eu devo fazer para não voltar a beber. Então, a minha vida hoje, dentro de Alcoólicos Anônimos, é uma vida saudável. Eu posso planejar a minha vida para o futuro, estando dentro de Alcoólicos Anônimos. Né? Eu agradeço cada vez que eu chego dentro de Alcoólicos Anônimos, encontro algum companheiro, encontro um abraço, um carinho, coisa que dentro do bar eu não consigo nada disso. Eu não sabia que eu tinha uma doença, ou seja, eu parei de fazer o uso do álcool e das drogas por causa que eu tomei um susto, eu tive uma grande perda. 12 anos após, depois de tirar muito barato
quando alguém falava que eu tinha uma doença, eu tive a recaída. Eu voltei para o álcool e para as drogas. Tanto de chegar a um ponto de perder amigos, família, emprego, ou seja, tudo que eu tinha na vida. E eu até consegui segurar, né? Como eu bebia, de 6 em 6 meses, só que eu era um bebedor problema. Eu bebia, caía, brigava, bagunçava, tal, dava algum problema, apagava, acordava no outro dia, era carregado. Então eu não bebia direto porque eu tinha esse problema. Mas não dá, né? Um dos meus melhores amigos, né? Começou a consumir drogas, me distanciei um pouco dele, já trabalhava com o público, né? Fui vendedor desde os meus 16 anos. E não segurei, né? A questão psicológica não segurou a pressão, né? O grande problema é esse, é não segurar a pressão, né? E eu fui de novo buscar igual eu busquei lá atrás, para resolver um problema pessoal meu e para ser aceito por um grupo, né? Mas eu não comecei a fumar querendo ser um nóia, usar uma droga querendo ser um nóia, fumar maconha querendo fumar uma pedra. Não comecei a tomar um vinho querendo tomar pinga. Ninguém começa dessa forma. Você começa para ser aceito, para entrar num barato, para ser legal, curtir, mas não, né? Em poucas semanas eu já estava sabendo os pontos de droga, passou o medo de entrar em determinados lugares, e aí foi, né? Com o trabalho eu usava a droga, eu achava, se eu estava feliz eu usava, se eu estava triste eu usava, se eu estava nervoso eu usava. Como já percebemos, o álcool é uma droga silenciosa, que vai tirando aos poucos a vida desses consumidores. Muitos se afastam da família e preferem consumi-la apenas. É importante lembrar que a família tem um papel muito importante dentro do que escolhemos e eles também podem ser ajudados. A família, ela paga uma conta que ela não deve. E uma das coisas que mais dificulta a recuperação daquele que bebe é a família. Porque a família chega num determinado momento que ela entra num processo de desespero, que ela perde a noção do que é ajudar. Então ela precisa de ajuda também. E essa reunião é basicamente para que a família saiba como atuar na convivência com aquele que bebe. Independente dele parar de beber ou não, a família tem que ter uma postura diante do quadro que se apresenta no momento que a pessoa que bebe está naquele ambiente, que não é fácil. A família adoece junto com o que bebe. Então, é uma doença que não tem contágio, mas ela é contagiante, porque ela transmite uma energia que todo mundo começa a se desentender e não sabe qual é a razão. Quando percebe o que causou, está lá fora bebendo em outro planeta. E as pessoas estão se degradando e não sabem nem por quê. Quando percebe, cadê? Por quê? Só que tem determinado momento que aquela situação é difícil de ser revertida, porque tem coisas que não dá para consertar. Uma palavra mal colocada, dificilmente ela é passível de uma correção.